Olá, meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam todos vocês bem-vindos de todos os lugares, do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, onde quer que vocês se encontrem, sejam todos muito bem-vindos. Aos amigos que moram fora, né, que vivem em outros países, vocês que estão no exterior, muito obrigado, sejam bem-vindos, é um prazer falar sempre com todos vocês. Quero agradecer as ajudas dos nossos amigos, as ajudas para a nossa família, muito obrigado, gratidão pela caridade de vocês e também em apoio aos canais, a este trabalho. Estou eu aqui junto da minha comentarista oficial, minha assistente, minha parceira, minha sócia de canal também, né? A Fabiana. Agora são 1h29 da madrugada e nós estamos aqui trabalhando, né, em prol deste trabalho. Então nós estamos mais ou menos há umas 2 horas lendo os relatos, ouvindo áudios. Fabiana que não tem tempo para estar fazendo isso, tá, pessoal? Mas hoje, por algum motivo, a gente resolveu sentar, ouvir muitos áudios nos relatos. Os e-mails eu leio todos, né? Fabiana recebe algumas mensagens no Messenger do Facebook dela, só que é assim, você manda, se você tiver sorte, em 2, 3 meses ela ouve, porque a Fabiana não tem tempo, então ela nem mexe direito no Facebook, né, Fabiana? Então, raramente, quase que um milagre. Eu quase não entro. Raramente, quase que no milagre, ela vai ouvir o seu áudio, né? Mas hoje parece que foi um dia feito para isso, né? Ela estava ouvindo. E o intuito da gente estar fazendo esse vídeo, né? Até mesmo sobre muita solicitação da Fabiana. Fabiana falou para mim, Marcelo, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Há-se necessidade de fazer. E o que eu poderia intitular hoje esse vídeo, né? A dificuldade de caminhar no despertar de consciência cósmica. Deixa eu só abrir aqui para dar mais luz para minha gravação. A dificuldade de caminhar no despertar de consciência cósmica. Em que sentido? Em todos os sentidos. Tem muitas pessoas, igual eu, sou agraciado, porque eu tenho uma companheira que vive comigo essa realidade há 11 anos já. 11 anos eu e Fabiana vivendo essa vida no despertar de consciência. Ela me apoiando, eu a apoiando, muito mais ela me apoiando. Porque viver comigo não é fácil. Você tem capacidade psicológica para ver espíritos, ser atacado, ver as coisas na sua casa movimentando, andando sozinhas, flashes, luzes dentro da sua casa de madrugada ou durante o dia, esferas de luzes andando, janelas e portas abrindo do nada. Um exemplo, você já imaginou a porta da sua casa destrancar sozinha, sem a chave abrir, em plena madrugada, com você presente? Ou a sua janela travada, fechada no trinco, o trinco levantar e ela abrir todinha em plena madrugada? Então, assim, são coisas que Fabiana passa comigo, já viu seres que ela entendeu que são extraterrestres, né? Fabiana já viu coisas que pessoas não suportariam, jamais suportariam enxergar e ver. Fabiana já presenciou coisas que muitos médiums bambambãs, entre aspas, aí, não aguenta. Tem médium aí que não aguenta ver porcaria nenhuma. O que tem de mentiroso na internet, que fala que é uma coisa e não é porcaria nenhuma, só para te impressionar, para você ficar
babando, admirando nessa própria pessoa. Pessoas vazias, pessoas sem autoestima, pessoas que precisam de você para idolatrá-las, para elas se sentirem alguma coisa. E Fabiana é uma pessoa que me acompanha nisso há muito tempo, né? Antes dos extraterrestres, quando ela entrou, tinha toda uma parte de seres, espíritos, energias e muitas coisas nesse sentido. Ataques, recebemos inúmeros ataques. Então, assim, é uma pessoa que acolheu o meu mundo, a minha realidade. Vive junto comigo. Família. Família, eu falo assim, tios, tias, primos. São pessoas que tornaram-se distantes na minha vida devido ao meu jeito diferente de ser. Sei que muitas vezes já fui taxado de louco, de endemoniado, obsediado, que estava com encosto. Pessoal, que tá quente em Uberlândia pra danar. Eu desliguei o ventilador, senão vocês vão estar ouvindo, parecendo ter um helicóptero junto aí. Então, assim, a gente já... infelizmente, pessoas como eu sempre terá pessoas distantes. Distantes que me olharão com o olho torto, que acharão que eu sou louco, maluco, sempre me olharão com julgamento. E isso é desde criança, tá? Eu passo por isso desde que eu me entendo por gente. Quando eu comecei a falar para as pessoas como eu vivia e como eram as coisas que eu via, tá? Então eu sempre fui assim, tive que ser distante. Ninguém me entendia e eu não queria forçar as pessoas a me entender. Até minha própria mãe me estranhava. Encontrei a Fabiana, que se aventurou, né, comigo em uma vida em comum. A família da Fabiana também me acha um cara muito louco mesmo, e também muito mentiroso, não é, Fabiana? Como eles me acham mentiroso e maluco, ao ponto que eles todos têm muito receio de mim. Muito receio. A família da Fabiana praticamente nem gosta de mim. Eles disfarçam. Mas, para vocês entenderem, os pais delas tinham sonho. Porque antes de mim, Fabiana teve um Amásio. Um marido que ela viveu 2 anos, que é o pai do filho dela, o Douglas. E antes de mim, quando ainda comigo, quer dizer, os pais dela ainda tinham sonhos e esperanças que um dia, mesmo tendo a Marcele, tendo o Michael, ela um dia iria separar de mim e ir morar com o pai do Douglas, que é o homem que ela manjou quando ela era muito nova, muito jovem. Então, assim, eu devo imensa gratidão a Fabiana. Eu sei que ela comprou uma briga, ela comprou um estilo de vida, ela encontrou uma missão, aonde uma pessoa extremamente solitária, que eu sempre fui. Então, assim, na escola as pessoas me julgavam, me achavam louco e maluco. Na escola me achavam louco e maluco, porque eu contava as minhas coisas para os coleguinhas de escola, eles contavam para os pais deles, e os pais deles proibiam eles de ter contato comigo. E quando eu fui para a igreja, na igreja eu era considerado maluco, doido, e era um tipo de pessoa que eles não gostavam que abrisse a boca para falar, porque ia falar demais. Então a família era distante, pelo seguinte, porque eu via coisas, relatava coisas nas casas deles, que embora nunca demonstrassem para mim, mas sempre tem aquele que diz pro outro, né, que ele tá, esse cara é doido, ele é maluco, as coisas que ele fala, né? E Fabiana, uma mulher normal, ela assumiu essa bronca, essa briga, né, de viver comigo assim. Até a gente já brincou que antigamente ela falava, né, as pessoas falavam de mim, ela falava cruz credo desse Marcelo, que é a distância do nome desse.
Não era, Fabiana? Eu disse isso mesmo. Né? Você dizia, né? Os outros falavam que o Marcelo fala assim, ela, misericórdia, que fica bem longe de mim. Olha onde ela foi parar. Né? Fabiana, quando eu conheci Fabiana tinha tanto medo do espiritual que Fabiana tinha medo de fechar os olhos para rezar, porque tinha medo de uma coisa ruim, um espírito ruim, atacar ela durante a reza. Então ela preferia fazer a reza de fechar a olho aberto mesmo, para se garantir que não ia ser atacada, não era? Se mandasse você fechar os olhos, você fechava? Não, eu morria de medo, eles sabem, a gente já contou. Ela morria de medo de fechar o olho, por quê? Muito. Porque na realidade ela achava que ia ser atacada. E eu tinha medo dos ruins e dos bons também. E dos bons, né? Fabiano tinha confiava medo de nem nos anjos, digamos Não, assim, né? confiava. Para vocês entenderem. Então, assim, o que acontece, né? A gente hoje ouviu muitos áudios. Áudios no Messenger dela e áudios no Relatos. E eu fico pensando, né? O quão é gratificante para mim ter uma companheira que me acompanha, como deve ser para você, meu amigo ou minha amiga, que tenha um companheiro que te acompanha nas jornadas da vida. Porque não é fácil você ser diferente, lutar contra o sistema. Quando você luta com o sistema, às vezes o sistema vai escolher a pessoa mais próxima de você, que pertence ao sistema e na qual o sistema tem domínio, para combater você, para te atacar. Então eu fico vendo muitas amigas e muitos amigos que alguns não têm alguém para dar suporte. Muitos. Para dar suporte, para estar junto, né? O engraçado, como eu já relatei, esse trabalho que eu faço, ele é um trabalho onde eu e a Fabiana, a gente ri dos haters. A gente ri, nós damos risadas dos haters, dos ataques, porque nós rimos do desespero que esse povo fica por não conseguirem aceitar uma realidade tão dura, mas é tão óbvia. Para vocês terem ideia, como esse pessoal entra em desespero, sofrimento, né? Com os chamados a despertar, ou com Marcelo Marins Consciência Cósmica, ou com o trabalho que nós realizamos, não é, Fabiana? Verdade. É por isso, às vezes, Fabiana, esses haters, eles ficam desesperados, nos atacam, porque eles têm desespero, medo, porque eles têm medo dessa realidade que é tão forte que você relata, Marcelo. Eles entram em desespero quando você tenta desconstruir a realidade deles. Quando eles começam a raciocinar que Deus não existe, Jesus é uma farsa, Jesus é um engodo, mestres ascensionados, Buda, né, Krishna, todo esse engodo de seres de luz, Mestre Saint Germain, chama violeta, né, comandos estelares de luz. Então, assim, quando você tenta e mostra indícios dessa falsa realidade, quando eles percebem detalhes, eles entram em desespero, porque eles não têm força para enfrentar. Isso é porque quando morrerem, essas almas, esses espíritos ficarão atormentados do outro lado. Porque a morte lhes revelará uma verdade que eles têm desespero aqui de encarar ou de raciocinar. Pode me xingar, pode me atacar, mas a morte irá mostrar para vocês. E eu vou te encontrar todos vocês do outro lado. A morte que vocês não podem escapar dela. Porque é a única certeza que vocês terão que vai acontecer na vida de vocês. Vocês estão preparados para morrer?
deixar de existir, deixar de serem essas pessoas, perderem todos os vínculos afetivos existentes aqui nesta realidade? Vocês estão preparados para uma realidade que te escondem desde que você nasceu? Pois você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio e você não sabe o que te espera do outro lado. Porque na realidade, o telefone não toca de lá para cá. Somente aqueles que podem ir lá ver. Eu vou dizer para você, isso aqui é uma grande mentira. Os humanos que vocês conhecem, os seres humanos terráqueos, nunca existiram. Nunca existiram. Vocês vão encontrar seres bestas, em formas bestiais, seres em forma de tudo aquilo que você teme aqui. Por isso que eles não permitem vocês enxergarem o que tem do outro lado. Por isso a morte é um mistério. Porque não é para ser encarado ou visto o que tem do outro lado. E eu faço esse trabalho. Algumas pessoas falam, mas ele distorce a verdade. Bando de babacas, não existe a verdade. Quem ensinou algo para vocês que vocês julgam verdade, eu chamo de mentira, lixo, engodo. E vocês, quando vocês morrerem, vocês verão. Eu vou encontrar com vocês do outro lado. E irei sentir prazer em ver o sofrimento de vocês, as angústias e as incertezas e os medos de vocês. Não adianta bravejar aqui. Aqui não. Eu quero ver bravejar é do outro lado. Aí sim eu vou ver se vocês têm força para bravejarem depois da morte e o que vocês vão ver do outro lado. É por isso que eu digo que esse trabalho é muito forte. Não é para todos. Nem todos têm a capacidade de compreender os mistérios da verdadeira realidade, pois todos são configurados a habitarem aqui e serem robôs, androides, acreditando único e exclusivamente naquilo que eles dizem ser a verdade. E é por isso que eu desafio a tudo e a todos para que vocês encontrem as verdadeiras pistas dentro de vocês nos processos meditativos, na neutralidade da religiosidade. E eu fico vendo aí as pessoas despreparadas. Eu fico com dó daquelas que não possuem alguém para compartilhar essa jornada. E o meu vídeo hoje são para elas. Pessoas que se sentem tristes, desanimadas, para baixo, porque na realidade estão sozinhas. Infelizmente, a jornada de vocês será sozinha. Infelizmente, vocês não têm uma Fabiana da vida para acompanhar vocês, ou um Marcelo para acompanhar as amigas, né? Vocês têm os seus contratos astrais, têm os seus contratos de existência, e nessas cláusulas contratuais exigem que vocês superem isso. Que vocês venham a sobrepujar isso. Porque na realidade, muitos maridos, muitas esposas não têm culpa. Eles não têm culpa de estarem aprisionados dentro do sistema religioso. Para vocês terem uma ideia, tem esposas que só podem ouvir os meus vídeos indo para o trabalho escondido do marido.
Mas é muita gente, viu? Tem pessoas que seus maridos fanáticos religiosos, totalmente vigas de concretos, manipulados, ou suas esposas, não aceitam questionar o seu Deus de oxigênio. Porque na realidade, da mesma maneira que, se você for analisar o que eu falo, alguns vão dizer, isso é teoria, isso é imaginação. Da mesma maneira se aplica ao Deus e os Jesus e os mestres ascensionados, aos avatares, que essas pessoas seguem, que nunca viram bosta nenhuma, não sabem nem para o que é que estão rezando, orando ou pedindo ou adorando. Estão adorando o oxigênio, o vento. Mas a Matrix, o sistema manipulador, os extraterrestres que controlam tudo isso, os extraterrestres que controlam tudo isso, controlam essas pessoas. E de uma certa forma elas não têm culpa. Porque na realidade são pessoas já configuradas para ir embora para um novo mundo, uma nova terra. Quando elas morrerem, serão desmanchadas, serão desfeitas, e elas vão viver numa nova terra, num novo mundo. E ali eles vão passar por outros ciclos encarnatórios, terão outras esposas, outros maridos, terão outros filhos, e segue-se a sequência. Morte, vida, morte, vida, morte, vida. E é o fardo, é o contrato deles. Vocês entendem? Eu sei que é difícil para muitas pessoas, né? Hoje eu, Marcelo Marins, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tivesse a oportunidade de conhecer uma Fabiana da vida, que é muito especial, a minha Fabiana, eu jamais me envolveria com ninguém. Ou eu sigo embora para uma nova missão de voltar para o meu lar cósmico, que existe, é real, ou escolheria a dedo quem iria estar comigo nessa jornada. Porque eu vou dizer para vocês, eu sou contra vocês se separarem de seus cônjuges, de vocês ficarem contra seus filhos, ou seus filhos ficarem contra os pais, por questão de crença ou acreditar nisso ou naquilo. Eu disse para vocês que vocês podem contracenar, encenar nessa vida. Você não tem a obrigação de converter ninguém e nem mostrar a ninguém o caminho de casa. Porque na realidade, o caminho de casa ele já é destinado a você antes de você nascer. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu vou falar de mim mesmo. Eu estou pouco me lixando. Por exemplo, se meus irmãos nunca vão acreditar nisso, o problema deles, são irmãos. Bom, são irmãos por protocolo de terem nascido da mesma progenitora terráquea. Só isso. Quando morrerem, não tem nada. Tem nada a ver um com o outro, não existe finalidade. Minha mãe morreu, não tem mais nada. O meu pai, entre aspas, é pai apenas dessa vida. Quando ele morrer, acabou. Não existe família eterna, ficar do outro lado, acabou. Acordem, acabou. Não existe vínculo. Quando eu morrer, acabou meu vínculo com a Fabiana e dela comigo. Acabou. Não tem mais nada. O que se tem aqui, morre aqui. A Marcelo e o Michael, acabou. O dia que eu morrer, acabou, não tenho mais nada com eles. O vínculo é inexistente. Não existe o existir do outro lado. Por isso eu não sou um tipo de pessoa, eu nunca tentei
de uma certa forma, convencer minha mãe, né? Mostrava, ela via os vídeos, ficava saudável, ficava com saudade de mim, queria assistir os vídeos, mas logo parava porque os vídeos eram muito fortes. As mensagens que eu levo são muito fortes. Essas mensagens questionam mesmo. Até o mais religioso me odeia. Sabe por quê? Por que eles me odeiam, me xingam? Porque eu começo a desestruturar o mundo de fantasia deles. Sim, eu começo a desestruturar porque eles não têm, eles não possuem argumentos para me rebater. Você sabe por que eles não possuem? Porque eles estão embasados em uma coisa inexistente e lógica, que é a religião. Não existe nada mais fantasioso do que a religiosidade, a religião. Então eles preferem me odiar, me atacar, porque eu ameaço a realidade deles. E a realidade deles não tem consistência. Ela é totalmente inconsistente. Elas desabam o tempo todo. Então, onde eu falo para vocês, né? Você esposo, meu marido está fazendo o inferno da minha vida. Por que você vai falar de despertar de consciência para uma pessoa que tem vínculos e vai viver, quando morrer, vai viver em outra realidade? Seu vínculo com essas pessoas é só até o desencarne, ou dela ou seu, quem for primeiro. Foi, acabou. Desmanchou. Ou enquanto, né, dizem que o amor é eterno enquanto durar, não é, Fabiana? Que seja eterno enquanto dure, né? Ou até que a morte os separe. Até que a morte nos separe. A morte é o fim de tudo. É o fim dos pais, dos filhos, é o fim dos animais com seus donos, é o fim de tudo. A morte é a encerração dessa realidade, de tudo que é aqui nela, porque a outra realidade, ela é bem misteriosa. E só quem morre, só quem desencarna, vai chegar lá e ver que não tem nada a ver com aqui. Por isso eles lá, os controladores, não permitem às pessoas saber o que é lá. Você já imaginou você deitar hoje, esses seus últimos momentos aqui, e de repente você está na sua casa, seu filho está dormindo, sua filha, seu marido ou sua esposa, seu carro está lá na garagem, sua casa, aí você fecha os olhos e amanhã você tem um monte de coisa para fazer. Amanhã você tem que trabalhar, você tem que cumprir meta no trabalho, você tem amanhã que visitar sua mãe e seu pai, e você vai deitar agora. E em questão de 10, 9, 8, 7, 6, 5, você começa a sentir um formigamento, você começa a sentir estralos e formigamento nos seus ouvidos, você começa a sentir uma forte energia na sua, bem no centro da sua testa, e de repente você começa a sentir uma ofegação, de repente o seu corpo começa a vibrar todinho, vibrar explodindo de energia, e de repente, pum! Você acorda e você não é humano. E você vai estar num lugar que não tem nada a ver com essa terra. Mas você se lembra, porque você já esteve lá tanto tempo. E de repente vão vir seres que aqui, o seu personagem, chama-os de monstros. Lagartos andando, falando, com olhos flamejantes. Seres enormes com chifres, asas, alienígenas, cabeçudos, gafanhotos, seres enormes. E você com uma imensa agenda para resolver lá, magos, seres flutuando. E não tem mais nada, que acabou. E não pode voltar mais. E não volta mais mesmo, porque é outra realidade. E quem tá aqui tá chorando por você. Ai, fulano morreu, se foi.
Fulano é um outro ser que nem lembra que você existe. Algumas pessoas ficam muito tristes e chateadas por se sentirem sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram sozinhos. Não são seus pais, não são seus filhos, não são seus cônjuges, os seus companheiros de jornada. Eu sei que muitos têm uns companheiros aqui que estão fazendo jornadas simultâneas juntas. Mas aqueles que se sentem sós, os seus companheiros de jornadas não estão visíveis para vocês. Não estão visíveis para vocês. São seres de uma outra realidade que o quê? Estão cooperando e não podem se mostrar para vocês. Vocês vão ter que encenar para esses humanos aqui. Você vai ter que encenar, contracenar, sendo esposa, sendo marido, mãe. Igual, por exemplo, eu estou contracenando ser esposo da Fabiana e ela minha esposa. Nós estamos contracenando sendo pais. E quando morrer, acabou. Porque isso nunca existiu antes. É só um tempo. É um contrato. É um contrato, tudo foi já programado. Só que esse contrato ele vai alternando algumas cláusulas. Então, algumas pessoas dizem, olha, eu fico em estado de depressão com essa realidade. A religião, porque tem alguns babacas que falam, o trabalho dele está causando depressão nas pessoas. Não. A religião, com a sua opressão, dentro das religiões existem um grande número de suicídios. Porque as pessoas esperam de um Deus, de um ser divino, algo que nunca acontece e vem. Para vocês terem uma ideia, dentro das religiões isso é guardado em segredo, ninguém gosta de falar, é abafado. Existe um grande número de suicídio, na qual eles culpam ao diabo. Que a pessoa estava sendo obsediada, estava sendo atacada por demônios, que estava muito forte o inimigo, e que o diabo levou a pessoa ao suicídio. Não. Não existe diabo, assim como não existe Deus. São pessoas que a religião, em vez de preencher, só coloca vazio. E essas pessoas são extremamente vazias. Eu vou ser bem sincero para vocês. O Marcelo, tenho todos os motivos para ter suicidado nessa vida. O dia que o meu pai desencarnar, eu vou contar a minha vida mais detalhada para vocês. Eu não vou fazer isso agora porque não quero chateá-lo em vida. Mas o dia que ele for, eu vou mostrar áudios ao longo da minha vida, áudios da minha mãe, vou contar uma história mais íntima sobre minha vida e vocês vão entender que eu tive todos os motivos para me suicidar. Além da minha mediunidade, além da minha dificuldade em viver aqui, das minhas descobertas, ainda tive um relacionamento familiar muito conturbado em vista de um pai de criação que nunca me viu como um filho, mas me via como filho de um outro homem, na qual ele não queria que sua esposa amasse o filho, porque o filho era referência de um outro homem. Simples assim, só o começo. Desde criança, eu fui perseguido pelo meu pai. Chamo o pai por respeito, por gratidão, por ele ter me criado.
criado entre aspas, quem criou foi minha mãe. Botou comida no meu bucho até eu ficar adulto, né? Então, o comer ele colocou, o resto fez mais nada. Então, desde criança eu fui perseguido, eu tenho áudios. Quem é da minha família sabe do que eu estou falando. Então, além de eu ver espíritos, além de eu passar por todas as dificuldades, eu tive um pai drástico, extremamente opressor, implicado comigo e que tinha ciúmes de mim, porque a mulher que ele estava vivendo, o filho mais velho dela, era filho de um outro relacionamento. Então, na cabeça dele, isso é até hoje, tá? Minha mãe morreu. Um dos últimos áudios da minha mãe foi praticamente chorando, lamentando tudo o que ele fazia para separar eu e ela. Então, por ele ser de origem portuguesa, branquinho, cabelo liso, todo mundo bem branco, né? E o Marcelão é negão. Minha mãe era negona. Aqui no nossas veias corre sangue de baiano. A família da minha mãe, por parte do pai dela, é tudo da Bahia. Então aqui a minha mãe é preta, era preta. E o Marcelão é negão também. Então aqui no nossa veia corre sangue de baianos. Então o que acontece? Sou bem diferente dos meus irmãos, né? Meus irmãos brancos, claros, do estilo dos portugueses da família dele. Então ele sempre me perseguiu. E um dia eu vou mostrar para vocês fotos, áudios, coisas bem pesadas. Então eu sofri essa perseguição desde criança, tá? Eu falo isso para muitos adolescentes que me escrevem que estão com depressão. Mas é muita gente. Marcelo, me ajuda. Esse é o mês da depressão. Como é que eu faço? Olha, eu via espíritos, eu passava por situações e ainda tinha um pai, que eu queria considerá-lo pai, que me perseguia, que me implicava, tinha ciúme de mim com a minha mãe, porque eu era filho de um outro homem, então ele não podia perceber que ela me amava, porque aí estaria referenciando o outro homem. Então, assim, para vocês terem uma ideia. Então, eu sempre era aquele que eu tinha que fazer carinho na minha mãe escondido, para ele não ver. Porque ele achava que minha mãe me vendo estaria vendo outro homem que, né, é pai biológico. Contei, às vezes eu dou uma maquiada na minha história para não ser tão podre para vocês assim. Não sei se vocês se lembram que eu fui expulso de casa, se eu não me lembro, com 18 ou 19 anos. Fui morar na casa de uma tia, irmã da minha mãe. Justamente porque, além de tudo, passei uma infância dos infernos, uma adolescência dos infernos. Um belo dia, meu pai olha para mim e vê digamos, o pai biológico, né? E não suporta mais a minha presença, achando que minha mãe olhando para mim, eu já homem, ela estaria olhando para o pai biológico do Marcelo e tendo o sentimento de amor que ela tinha por ele antes. Então, chegou um momento em que eu tive que, dar ali. Não é que eu era difícil, eu era sempre fui um bom filho, extremamente prestativo, tá? Tinha meus defeitos, como todos têm. Então, chegou um momento que ele não via mais o Marcelo, ele viu o Tim. Tim é o nome que a minha mãe disse, seu pai biológico é o Tim, né? Tim de Walter, Valtinho. Então, ele viu o Tim, ele não viu o Marcelo mais. Eu acho que dos meus 10 anos em diante, ele começou a ver o Tim. Né? Tim é de Walter, então era Valtinho, né? Então era o Tim para todo mundo. Então ele começou a ver, ele começou a me ver, ele começou a enxergar o Tim, né? Com mais ou menos uns 10 anos. Nos 18 anos ele já nem enxergava o Marcelo, ele só viu o Tim. E foi uma imensa guerra e sofrimento. Minha mãe sofreu demais, coitada. Minha mãe sem estudo, minha mãe
doméstica, não tinha condição de se manter, teve que aceitar muitas coisas. Então, para vocês terem uma ideia, né? Nunca desrespeitei-o. Tanto que bateu o carro lá, quem cuidou dele, vocês viram as fotos cuidando aqui, tava na minha casa, cuidando, até dando banho, eu tava dando banho. Né? E ainda vou contar algumas coisas que andam acontecendo, que vocês vão falar, não tem cabimento. Então eu tive muitos motivos para me suicidar. Muito motivo para suicidar, tá? Eu era totalmente diferente e quase enlouqueci na adolescência, conversando com seres, espíritos para tudo quanto é lado, conversando com seres, entrando dentro do espelho, depois vendo seres, tomando bomba uma atrás da outra na escola, e ainda enfrentava um padrasto, né? Pai-drasto, que não me enxergava como filho, enxergava o ex-homem da minha mãe. Isso aí era terrível. Vocês entendem? Então, assim, até hoje passo por isso, tá? Mas não tem minha mãe mais mesmo, então um dia eu vou contar minha história com provas, áudios, filmagens, para vocês entenderem o que eu estou falando. Os meus filhos, para ele tem menos valor do que os filhos da filha dele. Para vocês entenderem. É sempre... Calma. O dia que ele desencarnar, aí eu vou fazer um dossiê da minha vida. Aí, se irmão achar ruim problema, que se foda pra lá, vocês vão ver o que eu tô falando. Então, assim, eu desde criança tive muitos motivos para me suicidar, tá? Sempre fui sozinho. E viver nessa realidade, este mundo, né, ao ponto que tinha os problemas espirituais e tinha os problemas de casa, né, de um cara que via eu como ex-homem da minha mãe. E com 14, 15 anos, o cara ia ver eu pôr comida no prato para comer, o cara ria. Ria, me chamava de folgado, vagabundo. Com 13 anos de idade, pondo a comida no meu prato, o cara olhava e, tipo assim, que cara vagabundo, né? Eu com 13 anos de idade. Entenderam? Então, onde eu falo pra vocês, ainda vou descascar a minha história familiar pra vocês. Então, eu tive muitos motivos para me suicidar. Muitos mesmo. Pensei, poderia ter me matado, né? Poderia ter me matado aí com 16, 17 anos. Com 18 anos eu cheguei realmente a cogitar suicídio. Porque estava insuportável, né? E nunca tive sorte para trabalho, nunca arrumei algo que prestasse na minha vida. Então, cheguei realmente a pensar em suicídio. Então, assim, para vocês terem mais ou menos uma noção, estou falando para vocês, adolescentes, adultos, que sentem o desejo de se suicidarem porque não aguentam mais viver neste mundo mentiroso, né? Neste mundo de realidade, de fantasia. Meu irmão, ele é um dependente químico barra pesada, com todos os defeitos e qualidades de uma pessoa que é usuário de droga desde os seus 14 anos de idade. E olha que ele é filho, cópia xerox do pai dele, biológico, do português, né? E é a xerox do pai dele, né? Então, assim, não sofreu o que eu sofria, a perseguição que eu sofria. Mas com 14 anos, extremamente bajulado pela minha mãe, porque era assim, a minha mãe, ela só podia fazer carinho ou conversar comigo longe do pai-drasto de criação. Porque se ele visse eu e minha mãe rindo, tendo algum tipo de contato mais de alegria, acabava o dia dele. Então, assim, eu só podia ter um abraço da minha mãe, escondido dele. Eu só podia conversar com a minha mãe, dar risada quando ele estava trabalhando. Porque se ele estivesse em casa, isso com
Isso criança, isso adolescente, isso com 18 anos, isso com 20 anos, isso com 30 anos, isso com 40 anos. Até hoje. Hoje não, que minha mãe já foi para os cucuê. Para vocês terem uma ideia. Meu irmão Meu irmão era diferente. Meu irmão era chamado de neném. Neném. Minha mãe o chamava de neném. Ah, meu neném. Podia fazer carinho à vontade nele quando bem entendesse. Quando podia. Minha irmã e meu irmão tiveram um tratamento VIP. VIP. Dentro de casa. E os meus irmãos também tinham implicância do contato de mim com a minha mãe. Eles já tinham ela demais para eles, mas também minha mãe. Eles tinham a quem puxar o pai. E até hoje. São três. Três contra mim. São três se opondo a mim. Eu que não fico esperto para ver. São três pessoas totalmente desleais a mim. E isso eu posso provar. Se eu for descascar a história familiar, vocês vão ver que podridão. Então eu poderia muito bem ter cometido suicídio em várias fases da minha vida. Meu irmão, paparicado demais, começou a usar droga com 14 anos de idade. E usa até hoje e é extremamente viciado. E faz coisas horrorosas. Então, para vocês terem uma ideia, eu nunca usei droga. Nunca na minha vida pus qualquer coisa na minha boca que não prestasse. Nada. Cigarro, bebida alcoólica, drogas, nada. Enfrentava as minhas barras sozinho, chorando às vezes. Vocês sabem quantas vezes eu chorava num quarto sozinho de sentir solidão a minha vida inteira, até conhecer a Fabiana. Mas nunca me suicidei, né? Eu não estaria falando aqui com vocês. Né? Óbvio, né? E sou um cara muito alegre, brinco. Se você me conhecer pessoalmente, você vai se apaixonar por mim. Você vai falar, pô, você é um amigo. Pô, cara, a pessoa chega perto de mim, ela chega destruída e sai rindo pra vida. Porque eu tenho o poder de transmutar a sua energia negativa de depressão e transformá-la em alegria. É um dom energético meu. Todos que me conhecem não querem desapegar. Porque pessoalmente eu transformo sua dor em alegria. Eu transformo sua tristeza em motivação. Eu tenho dons inimagináveis que muitas pessoas não imaginam. Poderia estar choramingando a vida. Se minha mãe queria ouvir ou não, estava pouco me lixando. Se minha irmã, meu irmão, meu pai, pouco me lixando. Se eu conseguiria fazer esse caminho tranquilamente casado com uma outra mulher, se ela não aceitasse. Fabiana poderia ser crente, evangélica, que é um povo bem maluco, bem neurótico, né? E boa. Eu sou aquele tipo de cara que eu falaria o seguinte, olha, eu acredito nisso. Você acredita nisso. Você vai querer o quê? Que a gente continue cada um na sua crença, no seu estilo, ou nós separa. Ou nós larga. Não é assim, Fabiana? Ou um respeita o outro, ou senão tchau e bênção. Ninguém tá grudado e colado em ninguém. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Ah, meu marido não aceita. Converse com seu marido e fala, olha, você tem sua crença, eu tenho a minha. Ou você me respeita ou nós larga. Como é que vai funcionar? Pronto. Bem assim.
Ah, eu tô passando por dificuldades no casamento, meu marido não aceita. Senta, escuta, deixa eu falar. Você tem sua ideologia religiosa. Eu tenho a minha. Nós não é obrigado a ser um carne e unha. Eu respeito a sua e gostaria que você respeitasse a minha. Mas se você fosse impor em cima de mim, me obrigando a ser o que você quer, então nós larga. Nós larga, porque eu não vou ser escrava das suas vontades religiosas e crenças. Uma a Fabiana falou para mim esses dias, né? Falou assim, olha, se por acaso um dia você voltasse a ser religioso, crente, você ia pra igreja sozinho, você pode ter certeza. Nunca mais eu ia acompanhar você. Você fala assim, Marcelo, você tá indo pra igreja? Eu tô. Vai em Deus, vai com Deus, vai em paz. É porque a pessoa em si, ela sabe o que ela é, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela descobriu, né? Então não vai ter volta para ela mais. Então, ou ela põe um ponto final e cada um respeita o seu, né? Porque ninguém é obrigado a impor nada para ninguém, religioso nenhum não tem que impor nada, e ela também tem que viver o que ela pensa para ela, né? Se ela não conseguir viver a dois, ela viva para ela, sem sofrimento, né? Não adianta você querer manter algo que não tem mais energia. É porque a gente entende também, né, Marcelo? Tem Fala pessoas, mais alto aí, Bia. tem pessoas que elas, assim como na religião, elas querem, né? É o que eu quero também, desejo, né? Que os filhos, o marido e todo mundo se desperte, né? Mas isso não vai acontecer, né? Não acontece com alguém, né? A pessoa, mas não que vai acontecer com a família dela toda, né? É porque a pessoa acha que, peraí, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, porque vai chegar uma hora eu vou converter a pessoa vai conseguir enxergar a realidade. Meus amigos, tem pessoas que nunca vão enxergar nada porque não está no contrato delas. Se você tem uma pessoa do seu lado que te acompanha nessa jornada, levante a mão pro cosmos. E dá valor, hein? Dá valor na sua esposa. Dá valor no seu marido se você tem um companheiro, uma companheira que te acompanha, digamos, no despertar de consciência, entendendo essa realidade. Agora, você vive uma vida como muitas pessoas vivem aí, né? Tem mulher que assiste os meus vídeos no ônibus. Porque os maridos que amam demais, né? Porque pra mim, esse marido, eu não vejo graça em ficar com uma pessoa que te reprime, né? Uma pessoa que te reprime e te proíbe. Porque eu acho que isso não é respeito, não é amor. Amor é quando a pessoa ela tem as crenças dela e pronto. Cada um respeita a sua. Então eu acho assim que não é vantajoso, né? Não é sábio, porque em troca de comida, em troca de casa para morar, será que às vezes você é tão lixo assim? Minha mãe era lixo desse jeito. Me perdeu a palavra, ela já se foi. Minha mãe aguentava coisas para poder ter o que comer em casa e ter uma casa para morar e ter alguém para sustentar a casa e cuidar dos filhos, que não era dignidade daquela forma. E ainda fazia a família toda sofrer, principalmente eu. Vocês entenderam? Então assim, ou você se submete como muitas pessoas, né, fazem. Vão assistir vídeos porque tem maridos maravilhosos, né, esposas maravilhosas, amam vocês tanto, né, porque vocês têm que seguir o Deus deles, né? O Deus deles, imaginário, o Deus imaginário deles, vocês têm que acatar e dizer amém, seguir de cabeça fechada, de cabeça baixada. Porque eles te amam demais, né? Respeitam a sua liberdade, que é uma maravilha, né? Você é extremamente amada ou amado e respeitado.
Ou você acata essa vida calada e calado e vive o despertar de consciência só para você e muitas vezes escondido, né? Vivendo indignamente escondido num bando de malucos e neuróticos religiosos que querem impor, que para mim isso não é respeito de forma nenhuma, que quer impor. É igual a nossa amiga dos Estados Unidos, né? Que chegou no marido e disse: olha, é o seguinte, até Mormon, Bia. É o seguinte, meu, para um Mormon sair da igreja, meus amigos. Nossa, é mais Para um difícil. Mormon, né? Até a nossa amiga dos Estados Unidos, Ana Inês, né? Eu lembro disso. Chegou em mim, meu casamento tá por um triz. A Ana Inês, a nossa amiga que mora nos Estados Unidos, chegou em mim, Mormon, marido Mormon, e os Mormons são tradicionais. Na época chegou em mim, o que eu faço? Meu casamento aqui nos Estados Unidos tá por um triz. Eu não quero mais ir para a igreja, não acredito nesse Deus, eu não acredito mais nisso. Mas o meu marido é um fanático. Você sabe o que é um mormon? Você foi mormon, você sabe que essa coisa é uma coisa que impregna na alma. Eu fui sincero, porque a gente tem que ser cauteloso. Falei, senta e conversa com seu marido, exponha o que é real para você. Ela muito, digamos, cordial, né? Sentou o marido e falou assim: ó, eu não vou mais na igreja, não vou mais na igreja. Se você quiser assim, se não quiser, nós tá largando. Você segue a sua vida, eu sigo a minha. Entendeu? Ou você me respeita na minha crença, ou você casca fora, né? Eu vazo, você vaza, cada um toma o seu rumo. Hoje, o marido, né, se ama, se gostar, viu? Porque tem as carnes de pescoço aí que te diz que ama a mulher, ou a esposa diz que ama o marido, ama o cacete. Que é um escravo, que é um capacho para eles montar nas costas. Chegou no marido, maridão, o que aconteceu? Nossa amiga vive a vida e a liberdade dela, porque o marido dela ama. Respeitou. O marido falou: opa, eu vou te dizer, para um Mormon, os Mormons são uma das raças mais fanáticas que existe nessa realidade, neste mundo. Ou respeito ou tchau. E o marido dela, né, lógico, ama ela, não quis ficar sem ela, e o marido dela o quê? Respeita, né? Respeita. Né? As pessoas perguntam: vocês não dormem? Não, pessoal, porque a gente leu tanta mensagem. Fabiano falou: vamos gravar algo hoje. Algumas pessoas estão precisando. É o desespero, Tem né, pessoas desesperadas que não sabem como fazer. Eu tenho muitos e-mails de adolescentes pensando em suicídio por causa da vida. Acham que seus problemas familiares são grandes demais, seus convívios com seus pais, seus convívios com a sociedade são difíceis demais, não querem mais viver. Tem casais, tanto tem marido como tem esposa, que o quê? Me escrevem, mandam áudios para Fabiano pedindo socorro, para saber o que tem que fazer. Então eu digo para vocês é quem escolhem. Não estou mandando vocês se separarem de ninguém, mas eu acho que vocês têm que ter um pulso firme. Comida, casa. Ou será que vocês são igual a minha mãe? Uma pessoa que era covarde em enfrentar a vida. Tudo em troca de comida. Tudo em troca de uma casa para morar. E isso custou caro para todo mundo dentro daquela casa. Então eu falo para vocês
têm que escolher o que vocês querem em suas vidas. Porque quando elas acabarem, vocês não terão outra chance. Ou vocês agarram essa oportunidade com todas as suas forças, ou vocês vão amargar depois de arrependimento. Depois que morre, não tem como consertar mais nada. Aí lá é outra realidade. Para os adolescentes, eu digo para vocês, a vida de vocês é boa até demais. É boa até demais, deixem de frescura. Aprendam a serem guerreiros. Aprendam a usar o poder cósmico que está dentro de vocês. Eu não tinha conhecimento e noção de nada disso. Minha vida foi totalmente alinhada para um suicídio em todas as fases dela. E eu nunca o fiz. Vocês esposas ou vocês maridos, deixem de drama. Ou vocês escolhem viver anônimos no que chamamos de despertar de vocês, ou vocês impõem o respeito. Vocês são capachos, onde alguém tem que montar nas suas costas e você se submeter a ser aquilo que a outra pessoa quer. A vida acaba. E quando ela acabar, vocês não voltam mais, nem para essa terra. Então façam suas escolhas. Aqui é um mundo de fantasia. As pessoas aqui não existem. Nada aqui existe. É apenas uma ilusão. A realidade, vocês acordaram para ela quando morrerem, onde vocês deixarão de existir. Ou luta, ou vão ser derrotados. Peço a vocês força, sabedoria e que vocês saibam fazer as escolhas de vocês. Elas são pessoais e são de vocês. Eu digo, somente os fortes conseguiram vencer isso aqui. Os fracos não. E eu confio que vocês todos são fortes. Eu acredito que vocês todos são fortes. Só basta vocês quererem usar a força de vocês. Você quer falar alguma coisa para terminar? Sim, pro pessoal que tenho força, né, como você está dizendo. Eu acho que tudo é a base do respeito, né? As pessoas que têm fraqueza, que sentem fraca, façam meditação. O respeito é a principal base de tudo, né? Do amizade, do casamento, de tudo. Então eu acho que não tem que ter separação, não tem que ter nada, tem que ter respeito. Quando você respeita a outra pessoa, tudo fica mais leve, né? E eu, igual eu falei pra você, se você voltasse ou voltar um dia a seguir uma religião, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero e eu vou seguir o meu caminho sozinha, né? Então as pessoas têm que entender que isso aqui é solitário. Você não vai levar ninguém com você se ela não querer. Ela não acompanhar você, é sozinho, sozinho. E não ficar nessa palhaçada. Então as pessoas, vocês vão me desculpar, me dá até antipatia. Eu sou meio grosso mesmo. Às vezes quando as pessoas ficam magoadas comigo aí, né? É que eu sou. Tem gente que fica preocupado se a mãe vai sair do planeta, se a irmã ou o irmão vai sair, se o pai. Meus amigos, vocês não é igreja, que nem igreja não. É o que eu falei. Que se foda todo mundo, preocupa com você.
Se eles trate todo mundo com respeito, carinho, trate as pessoas bem. Você só vai ganhar tratando as pessoas bem. Mesmo se elas te tratarem mal, trate elas bem. Mas para com essa palhaçada humana. Ai, minha mãe, será que a minha mãe vai conseguir ir embora? Minha irmã, meu irmão, meu pai. Deixa de ser pirados. Cuida de vocês, que vocês mal vão conseguir sair daqui. Então, a jornada é solitária. Eu tenho que repetir 200 milhões de vezes isso para você. Eu tô pouco me lixando. Como eu sei que ela também tá pouco se lixando também. Sim, se eu tô pouco me lixando se a Fabiana vai conseguir ou não, se o Maico e a Marcele vai conseguir ou não. Tô cagando, como ela também tá para mim. Porque a jornada é solitária. Você nasceu e você vai morrer sozinho. Um forte abraço para todos vocês. Mais alguma coisa? Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. E eu disse para vocês o que eu queria falar sobre esses tantos de e-mails que nós recebemos. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.